Bom dia, pessoal. Obrigada por estarem entrando aqui no webinar do Pipefy de hoje, que a gente vai trabalhar um pouco mais os temas relacionados ao departamento de marketing. A gente vai dar início no webinar daqui uns 2 minutinhos, tem mais um pessoal entrando, mas nesse meio tempo, vou pedir, se vocês puderem compartilhar com a gente um pouco mais de onde vocês são, se vocês já trabalham na área de marketing e também se já trabalham com Pipefy, ou se estão querendo conhecer um pouco mais hoje e como podem trabalhar também com quais processos dentro dessa área. Se puderem compartilhar essas informações, são super legais para que a gente possa direcionar também toda essa troca para agregar mais aí para o interesse realmente de vocês. Então, podem ficar à vontade para mandar ali no chat, se já tiverem dúvidas também podem nos enviar. Eu estou aqui com a Bruna hoje e daqui a pouquinho a gente já dá início ao conteúdo de fato, beleza? Legal, queria agradecer o pessoal que compartilhou aqui com a gente, que, enfim, está conhecendo o Pipefy agora para trabalhar com solicitações de marketing, também gerenciamento de campanha. Então, é legal que a gente vai abordar um pouco desses processos também, mas claro que qualquer outro processo relacionado a departamento de marketing, outros interesses que vocês tenham com o Pipefy, podem nos enviar que durante a apresentação aqui de hoje a gente pode solucionar essas dúvidas de vocês, tá? Então, a gente vai dar início aqui já a introdução, a apresentação, né, como eu comentei anteriormente, hoje o nosso foco realmente é trabalhar em questões de processos, benefícios para o departamento de marketing com o Pipefy. Então, só para me apresentar rapidamente, eu sou a Mariana, que também trabalha no departamento de marketing e de education aqui, então, no Pipefy, já trabalho aqui há mais de um ano. Trabalhei por bastante tempo na área de implementação, então, com a parte de pós-vendas também de clientes, no que recém tinham adquirido o Pipefy, e estavam ali conhecendo um pouco mais da plataforma e realmente começando a implementar dentro da operação. Então, trabalhei com diversos clientes que utilizavam na operação dentro de marketing, então espero poder compartilhar também, ajudar vocês aí que estão conhecendo e já estão começando a usar o Pipefy no dia a dia de vocês. E a Bruna também está aqui comigo hoje, a gente vai apresentar juntos esse webinar, vou pedir para ela se apresentar também. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou Bruna, sou consultora de produto, executiva de conta aqui no Pipefy. Eu vou fazer um ano de Pipefy agora em julho, estava até fazendo as contas aqui para conversar com vocês e estou chegando quase no número de 500 calls, 500 reuniões sobre o Pipefy com gestores, então é um marco legal aí.
E, bom, antes de trabalhar no Pipefy, eu achei legal comentar que eu trabalhei 7 anos em uma agência de marketing digital. Então, eu tenho um carinho muito especial. Eu adoro falar sobre esse caso de uso no Pipefy e realmente acho que tem muito fit com a nossa plataforma. Beleza? Então, super obrigada pelo tempo de vocês. Espero que a gente possa agregar bastante valor aí nessa horinha que a gente vai conversar. Legal, obrigada, Bru. Então, só para dar uns recados também, antes da gente entrar aqui no conteúdo de fato, caso vocês tenham alguma pergunta, vou pedir para centralizar sempre no nosso botão de Q&A. Então, uma funcionalidade aqui do Zoom, assim eu consigo gerenciando as perguntas durante o webinar mesmo. Ao final, a gente tem um espacinho ali para que a gente possa responder propriamente as dúvidas, mas caso tenha relação aqui com os assuntos que a gente abordar, a gente já vai levantando os tópicos durante a nossa conversa realmente. Caso vocês tenham qualquer problema com o áudio ou com o vídeo, também vou pedir para nos enviarem pelo nosso chat imediatamente, porque assim a gente já consegue solucionar assim que possível. A gente está todo mundo trabalhando de casa também, então essas coisas podem acontecer. Então é importante que a gente saiba para já fazer os ajustes. E o terceiro ponto, que a gravação do webinar, ela também será disponibilizada por e-mail para todo mundo. Então, caso queiram compartilhar, a gente também posta no nosso canal do YouTube e na página de webinars do Pipefy, beleza? Legal. Então, a nossa agenda de hoje, para quem está realmente conhecendo o Pipefy, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a empresa, né, o que a gente faz. Para quem já conhece, então, é mais uma pincelada ali. E para que a gente já possa entrar, de fato, no Pipefy como a solução para o seu departamento de marketing. Então, onde a gente vai trazer um pouco mais do que a gente conheceu nesses últimos anos, aí, das experiências dos nossos clientes, das principais dores, dos principais benefícios, as soluções que a gente realmente consegue agregar e as principais mudanças que a gente viu também dentro das operações dos clientes, então, ao começar a utilizar o Pipefy. Depois disso, a gente vai apresentar uma história, um case de um cliente que com o Pipefy conseguiu uma economia de 80% do tempo no gerenciamento de solicitações das demandas de marketing. Então, é uma história de um cliente uma história super bacana, mas que eu tenho certeza que reflete a realidade de diversos outros clientes que a gente conhece, enfim, que passaram aqui pelo nosso time de implementação, de gerência, de Customer Success também. Então, e que, enfim, pode ser o cenário de vocês também aí, ou que já acontece ou num futuro, né? Então, é legal da gente compartilhar. E, por último, a gente vai apresentar um pouco mais desses processos de fato na plataforma. Então, para que fique mais palpável aí para a realidade de vocês. Então, quem já gerencia e pode conhecer coisas novas, quem ainda está conhecendo mais a plataforma, por favor, fiquem à vontade para mandar as dúvidas, contar um pouco mais, às vezes, do cenário, né? O Pipefy é uma ferramenta que pode ser bem customizada, de acordo com necessidades, com particularidades do processo. Então, vocês podem compartilhar isso com a gente e a gente tenta adaptar e trazer a solução ali mais de acordo com a realidade que vai ter o melhor encaixe com a necessidade, beleza? Então, também já passando para esse próximo tópico, o que a gente espera é poder ensinar realmente para entregar para vocês até o final dessa apresentação, né? Então, o primeiro ponto, realmente, entender como identificar os gargalos na operação de marketing e aplicar as melhorias. Então, acho que o Pipefy é uma ferramenta que pode ajudar muito realmente a identificar rapidamente gargalos e tem funcionalidades e tem métodos ali dentro já de melhorar, de otimizar esse processo. Ver também como os processos padronizados e conectados podem alavancar os resultados. A gente sabe que muitas vezes os processos de marketing têm várias interconexões, eles não são, às vezes, totalmente lineares, são processos colaborativos, várias equipes, várias pessoas. Então, a gente entende que, com essas particularidades, a gente também pode encontrar uma forma de padronizar, mantendo todos eles conectados, para que o resultado, a entrega, seja melhor e com um padrão de qualidade muito alto, né? E, por último, apresentar também para que vocês conheçam as funcionalidades que podem garantir mais produtividade e menos retrabalho do time. Então, acho que esses são os pontos ali principais. Espero que a gente possa realmente ajudar vocês nesses pontos e qualquer outra dúvida ali, qualquer outra questão também que vocês tenham em relação ao Pipefy. Se vocês têm uma expectativa que também chegaram até essa apresentação por algum outro motivo, vou pedir para vocês compartilharem. E assim, como eu falei antes, também a gente pode direcionar da melhor forma para que realmente vocês
também consigam extrair ao máximo da apresentação, beleza? Então, Bruno, vou passar a palavra para você. Obrigada, pessoal, de novo. Obrigada, Mari. Pessoal, como a Mariana falou, a gente sim vai ter um Q&A, né, um espaço para perguntas no final, mas podem ir jogando já no chat. Eu não estou acostumada a ficar falando sozinha aqui por 40 minutos, então vai ser super legal se vocês conseguirem adiantar as possíveis dúvidas para a gente ir juntando e casando durante a apresentação, tá bom? Então, começando a falar um pouquinho sobre o Pipefy, né, conceito e definição da plataforma. O Pipefy é uma plataforma online de gestão de trabalho, tá? Que vai empoderar os doers, né? O nosso propósito é empoderar o gestor, empoderar o líder a gerenciar os seus processos, seus times, suas entregas dentro do Pipefy, proporcionando visibilidade e garantindo, assim, resultado, né? Quando a gente fala de plataforma de gestão de trabalho, normalmente quando as empresas começam a sentir uma necessidade de algo assim, elas começam a fazer uma busca e tem muitas plataformas no mercado, tem um monte de solução disponível, né? E qual que é a diferença do Pipefy, como que o Pipefy se posiciona nesse mercado? Então, pelo menos para mim, quando eu entrei no Pipefy, ficou muito mais fácil de entender as diferenças entre as plataformas quando eu dividi em 3 categorias, né? Plataformas que vão te ajudar em gestão de tarefas, task management, quando você tem uma necessidade de gerenciar um to-do list, né? Saber o status de cada tarefa, atividade. Nesse sentido, você vai encontrar plataformas como, por exemplo, o Trello, né? O Trello, ele nasce com esse propósito de gerenciar tarefas. Aí tem uma categoria intermediária que é a gestão de projeto, né? O projeto é aquele trabalho com uma natureza de ser único e pontual, então o projeto tem começo, meio e fim, você tem que ver cronograma, alocação de recursos do projeto, mas ele termina, começa um outro, e a característica do projeto normalmente é que você tem baixa necessidade de padrão de execução, que os projetos são diferentes entre si. E aí tem outras plataformas no mercado que vão focar em projetos. E uma terceira categoria, que é onde o Pipefy vai atuar, que é processo. Então, quando a natureza do trabalho que você precisa gerenciar é processual, que vai, ao contrário do projeto, ter uma alta necessidade de padrão de execução, esteirinha de produção, recorrência, regras de negócio, né, etapas bem definidas, a gente vai falar de um processo. E aí, onde o Pipefy vai ajudar da melhor forma. Tá? E também por isso que eu gosto tanto de falar sobre agências de comunicação ou departamentos de marketing dentro de empresas, porque apesar de a gente estar trabalhando com projetos diferentes, muitas vezes, de clientes com métricas diferentes, objetivos de campanha diferentes, veículos diferentes, os projetos vão chegando e tem um padrão de execução a ser cumprido, né? Então, se é uma campanha de e-commerce, eu tenho que colocar uma tag de conversão. Se é um desenvolvimento, eu jamais posso começar um projeto de desenvolvimento sem um contrato assinado. E aí a gente sabe que quando tem erro de processo nesse tipo de trabalho, o impacto pode ser muito grande, né? Diretamente até causando impactos financeiros no negócio. Bom, aplicando aí para o caso de marketing, né? A gente conversa com muita gente por dia, muitos gestores, e a gente tentou compilar aqui algumas dores em comum que a gente entende, enxerga nesses casos. Quais são os principais desafios, né, dos nossos clientes, normalmente? Falta de estrutura para receber, processar, aprovar e integrar as soluções. A informação passa por diferentes canais de diferentes formatos, né? Nesses primeiros 2 pontos aqui, o que eu queria ressaltar é que normalmente realmente as demandas são recebidas pelo cliente, seja um cliente interno, seja um cliente externo, de forma descentralizada, né? Então a gente recebe e-mails, hoje com o WhatsApp a gente sabe que tem muita gente mandando briefing, tipo no áudio do WhatsApp, e isso é muito complicado, né? Acho que por 2 pontos. Primeiro, você descentraliza o canal de recebimento, então você pode acabar perdendo informação. Se alguém te manda um áudio no WhatsApp no domingo, segunda-feira você pode acabar esquecendo de ver aquilo, então informações acabam podendo passar batida, né? E a falta de padrão no recebimento dessas informações. Então, mesmo que você receba tudo por e-mail, normalmente uma demanda ela vem com informações incompletas, onde você tem que voltar para a pessoa perguntando, isso aqui é um banner, legal, mas é para vincular onde? Né? Então, as informações não chegam com padrão também, gerando essa perda de tempo, né, idas e vindas com o solicitante. Má comunicação com clientes de outros stakeholders e comunicação entre equipes de marketing são ineficientes. Sim, erros de comunicação em pessoas
nem comunicadores, em agências de comunicação. A gente sabe que isso acontece bastante. Falando sobre o cliente, né? Como que eu reporto ao cliente sobre uma evolução de um job, ou avisar que uma campanha foi ativada, ou mandar um relatório, ou pedir para ele aprovar uma arte, né? Um conteúdo. Então, essa comunicação com o cliente também acaba gerando, informações acabam se perdendo, você tem que ficar lembrando de reportá-lo por e-mail, e muitas vezes a gente causa insatisfação do lado do cliente, que a percepção dele às vezes não fica muito boa, sobre tempo de resposta e organização das informações. E nem falar sobre comunicação interna de time, né? É muito comum esses erros de comunicação interna. Então, a gente sabe que muitas vezes acabam faltando responsáveis e sobram culpados, né? Nessas várias perdas de informação e erros de comunicação na passagem de bastão entre as áreas da agência, entre as áreas do time de marketing. Porque normalmente tudo por e-mail, o comercial passa para atendimento, que passa para criação, para os analistas, para o financeiro, e aí ocorrem refações e perdas de informação. E, por fim, os gerentes têm dificuldade de acompanhar as tarefas da sua equipe, falta visibilidade de status, né? Onde que está cada demanda? Já foi entregue, não foi? Onde que está parado? Aí, normalmente, muitas vezes são usadas planilhas, né? Para fazer um log de atividade, e planilha, apesar de eu também amar o Excel, ele permite muito erro humano, né? De atualização de campo, de fórmula, então também acaba não sendo ideal. Pessoal, faz sentido? Outras dores que vocês tentam, que vocês enfrentam no dia a dia de vocês, por favor, vão jogando aí no chat, Mari, se forem surgindo coisas, vai apontando aí, tá bom? Pode deixar. Bom, e falando agora um pouco das consequências de todos esses desafios, né? Quais são os impactos no negócio? Então, o time acaba trabalhando com informações incompletas, as etapas, aí falando um pouco sobre informações completas, refação, normalmente, né? Muito já conhecida da nossa área. Então, a gente faz uma coisa porque a gente entendeu uma coisa, entrega, não era bem aquilo, volta, faz de novo. Etapas do processo não são executadas. Isso é muito perigoso para agência e time de marketing. Por exemplo, de novo, uma campanha onde a gente vai veicular cujo resultado da campanha são vendas online, tá? A gente está atendendo e-commerce. Não passou por uma etapa de tagueamento da campanha. E a gente subiu a campanha, começou a gastar o dinheiro do cliente, e no fim de 3, 4 dias, você vai olhar o resultado e não consegue ver o quanto vendeu, porque você não colocou a tag de conversão. E aquele budget que você já consumiu? Quem vai pagar isso? Normalmente a gente tem que assumir. Então, por isso que eu digo que a natureza de trabalho de agência e de time de marketing é muito processual, porque erro do processo vai causar um impacto financeiro muito grande, né? Consumir budget bruto como se fosse líquido, isso me dá até arrepio. Então, o cliente aprovou um budget bruto e pulou um erro do processo, uma parte do processo onde tinha que diminuir o líquido. Também, impacto financeiro direto no negócio, né? Perda de tempo ao procurar informações enviadas por diferentes canais, processo se torna longo e menos eficaz, SLAs e prazos são perdidos, então impacta diretamente na percepção do cliente, né, a satisfação dele, e é difícil medir e identificar gargalos do processo. Quando você não tem uma plataforma para rodar o seu processo, você sabe que tem erro, você sabe que tem dor, você sabe que tem gargalo, mas às vezes você não sabe nem identificar onde está o gargalo, onde que está acontecendo o erro para poder mexer. Então, rodar isso tudo numa plataforma vai te proporcionar, né, esses indicadores para tomar qualquer tipo de decisão baseado em dados, né? E eu acho que a overall message aqui, para resumir os impactos, como deixar de ser operacional, como deixar de gastar tempo em ver onde que está o erro do processo, buscar informação em e-mail e tudo mais, para ser estratégico, né? A gente sabe que hoje tem um movimento muito grande de empresas internalizando as suas áreas de marketing, então a agência tem que ser cada vez mais estratégica e não substituível para o cliente. Assim como um departamento interno de marketing também não deveria alocar suas horas em coisas de trabalho humano, né? E sim alocar em estratégia. O que muda ao trabalhar com Pipefy? Padronização e solicitação, padronização tanto da solicitação, do recebimento desse briefing, quanto do processo, uma vez que você recebeu essa solicitação. Mais produtividade e menos retrabalho.
que melhora a capacidade da equipe de oferecer melhores e mais entregas. Comunicação clara e automática com partes interessadas, então vocês vão ver aqui na apresentação do produto que conforme você fez a produção e move para uma parte de aprovação, tem um e-mail template sendo disparado automaticamente para o cliente, para ele aprovar, então a gente otimiza bastante essa questão de comunicação. Maior qualidade de saída, claro, quando você mantém um padrão de execução, tende a ter um output melhor, e um departamento de marketing bem alinhado, capaz de trabalhar em sincronia. E aqui eu tenho alguns outros comentários com base na nossa experiência. Agências e times de marketing acabam muitas vezes passando por uma rotatividade, né, de funcionário de time um pouco alta. E é muito difícil, por mais que você tenha um processo desenhado, um fluxo desenhado e apresentado para o time, é muito difícil de manter a execução desse processo que você desenhou, porque tem gente entrando e saindo, né, às vezes mais do que a gente gostaria. Então, é muito complicado manter esse padrão, por mais que já tenha um processo desenhado, ele acaba ficando na gaveta, e como que você vai ficar revisitando ele o tempo inteiro, né? Outra coisa, o perfil das pessoas que trabalham com marketing normalmente é menos orientado a processos, né? A gente tende a ser um perfil mais criativo. Então, é complicado você esperar que as pessoas cumpram processos de forma natural, né? Então, nesse sentido, a plataforma também te ajuda bastante. Sem contar que com o trabalho remoto, tudo isso fica um pouco mais desafiador quando você não tem uma plataforma, porque os times estão distribuídos, né? E falando de trabalho remoto, não só pelo momento que a gente está vivendo agora, que deu uma acelerada nesse processo, mas é uma tendência, né? Então, as pessoas querem ter mais autonomia. Falando um pouco de agência e times de marketing, às vezes é muito mais fácil você contratar freelancers ou PJ, é mais rápida a contratação e menos custosa. E normalmente essas pessoas também vão querer trabalhar de forma com mais liberdade, né? Falando de alocação física. Bom, pessoal, agora passando pelo case que a Marina comentou, a gente tem esse cliente que é um cliente global aí, IMI Mobile. Eles são uma plataforma de automação de interação com clientes, né? Eles têm alguns produtos e serviços relacionados à automatização de interações com os clientes. Com sede em Londres, escritórios pela Europa, América do Norte, Ásia e África. Eles são nossos clientes há um pouco mais de um ano. E os desafios deles eram centralizar todas as informações necessárias para rodar campanhas de marketing, desde o recebimento do briefing até os resultados, ganhar transparência entre os times, ninguém sabia o que os outros times estavam fazendo, proporcionar aos gestores o poder para controlar e monitorar os resultados, né? Não existia uma maneira centralizada de mensurar esse processo. E aí, das frases aí que eles falam é justamente isso. Nós nos comunicávamos com os clientes por e-mail e manualmente e acompanhando o progresso de cada solicitação. Nosso time gastava 25 minutos toda manhã para atualizar planilhas. Era uma loucura. Não foge muito do que a gente está falando agora anteriormente, né? É bem o caso deles. A solução foi gerenciar todos os fluxos de marketing em um lugar só, solicitações as solicitações são recebidas em formulários e nenhuma informação fica perdida. Suporte do time do Pipefy na construção dos fluxos perfeitos para necessidades da IMI Mobile. Isso é legal de dizer, pessoal. Vocês vão ver aqui quando eu começar a apresentar a plataforma, é que o Pipefy é muito customizável, né? Então, a gente tem aí alguns níveis de serviço de implementação, onde a gente dá todo esse suporte de modelar o seu processo na plataforma, né? Eu vou mostrar um template, mas é legal dizer que a gente vai customizar para cada caso, tá? Os clientes deles enviam as solicitações pelos formulários do Pipefy, evitando o processamento manual de informações. Então, também o time acaba ficando mais receptivo às demandas que já chegam padronizadas e centralizadas. E as notificações automáticas para todos os envolvidos do processo, desde o time responsável até os clientes. Então, conforme os jobs vão evoluindo de etapa, os responsáveis vão sendo assignados e alertados automaticamente, sem ter que ter esse handoff de uma área anterior por e-mail, tá? Pipefy é uma solução de A a Z com muita flexibilidade, você configura da maneira que quiser.
resultados que eles tiveram, como a Mari já tinha dado spoiler ali, 80%, redução de 80% de tempo gerenciando solicitações do marketing e capacidade do time, e eles conseguiram centralizar 100% das solicitações recebidas e executadas no Pipefy. Todos os gestores empoderados com relatórios para mensurar e melhorar os seus processos. Tanto para entender métricas do que eles efetivamente estão fazendo no time, que tipo de solicitação eles estão mais atendendo, qual que é o cliente mais demandante, enfim, quanto métricas de produtividade, né? Dá para saber quanto tempo cada analista está gastando em cada coisa, quanto tempo cada job fica em cada etapa do processo. Ok. Mari, temos perguntas? Alguma questão para comentar? Eu posso já compartilhar aqui o Demo Environment. Até o momento a gente não tem nenhuma pergunta, mas acho que o momento que mais surgem dúvidas realmente e que a gente mais interage é na hora da plataforma. Então, acho que dá para a gente seguir. E aí podem já começar a mandar as dúvidas aí, os comentários também. Enfim, podem ficar à vontade, que conforme a Bruna vai apresentando também, tô de olho aqui já nas dúvidas. Legal. Mari, dá para ver minha tela? Sim. Uhum. Ok. Pessoal, eu fiz um login aqui na plataforma, não sei quantos de vocês estão totalmente familiarizados com o Pipefy ou não, então vou fazer um overview aqui sobre os conceitos básicos da plataforma já, né, logicamente, para um caso de marketing. Podem ir aí mandando suas perguntas conforme eu for apresentando. Então, fiz um login aqui no ambiente do Pipefy, estou como membro administrador. Aqui, então, vai o nome da empresa de vocês, a logo e a cor, essa barrinha customizável. E cada pipe, que a gente chama, né, cada quadradinho desse é um processo que essa empresa que fictícia está gerenciando dentro do Pipefy. Aqui, como vocês podem ver, tem alguns processos, tá? E eles podem estar interligados e comunicando também entre si. Aqui na barrinha da esquerda a gente consegue ver, além dessa visão dos pipes, que são os processos que estão sendo gerenciados, tem a opção da gente ter databases, que são registros de informações mais fixas que vocês querem conectar com o processo. Então, por exemplo, é legal ter aqui uma database de clientes, funcionários, de repente uma lista de serviços, fornecedores, qualquer tipo de informação que você queira conectar com os processos. A parte de relatórios, que são as métricas e indicadores. A parte das automações, que aqui é onde a gente consegue otimizar bastante a operação. E os portais para centralização de solicitação. Vou entrar num pipe de exemplo, tá, de solicitações de marketing, para a gente entender o conceito básico aqui da plataforma. Então, você entrando dentro de um processo no Pipefy, a principal visão que a gente vai oferecer é essa visão de Kanban, né, onde cada coluna está representando uma etapa, uma fase do processo de vocês. E cada card, que a gente chama, cada retângulo desse, é uma demanda que vai evoluindo dentro do funil, aí dentro do processo. Então, se a gente está num pipe de solicitações de marketing, cada cartão, cada card está representando uma solicitação de marketing que vai evoluindo. De novo, pessoal, acho que se tem uma palavra que tem que ficar muito clara sobre o Pipefy é que ele é customizável, tá? Então, isso que a gente está mostrando é só um template. No caso de vocês, a gente vai modelar o processo de vocês, editando, né, entendendo quais são as etapas do processo, renomeando aqui, excluindo, criando novas fases intermediárias. Como que surge, né, um cartão aqui, uma solicitação dentro do Pipe para você começar a trabalhar? Então, essa entrada de informação é feita por meio do preenchimento de um formulário, tá? Esse formulário aqui, duas coisas muito importantes de entender sobre ele. De novo, ele é customizável, então todos esses campos que vocês estão vendo, do título da solicitação, a categoria da solicitação, o objetivo do material, tudo é customizável, tá? A gente vai clicar ali embaixo e vai montar o form de acordo com o briefing que vocês precisam receber, né? Nesse caso, esse formulário nada mais é do que um briefing de solicitação. E dois, esse jeito que vocês estão vendo é para preenchimento interno de um analista que tem acesso ao Pipefy, mas se vocês querem receber diretamente do cliente, como que faz, né? Então, a gente consegue disponibilizar esse formulário externamente, tá? Então, a gente clica aqui em compartilhe, tem a opção de ter um link público, né, para o cliente preencher o briefing para vocês e vocês atuarem de forma mais receptiva nesses briefings. Tá? Então, é o mesmo formulário acessado externamente. O que é legal aqui? Além de customizar, né, todo o teu formulário, a gente consegue ter campos condicionais, né, que vão abrindo de acordo com o que a pessoa vai selecionando. Então, fiz alguns exemplos aqui. Se ele quer um post em rede social,
eu vou mostrar, então, um campo de qual rede social, porque eu sei que o formato vai mudar de acordo com a rede social que ele quiser trabalhar. Se eu cliquei em banner, ele vai me pedir o objetivo daquele material. Então, a gente consegue ter campos condicionais. Além desse formato de link público, a gente consegue também embedar ele numa plataforma de vocês. Então, se vocês têm um site ou uma plataforma de contato com o cliente de vocês, a gente pode embedar esse formulário também, tá? Ok, então o primeiro conceito básico aqui do Pipe é esse, definição de fase e entrada de informação do briefing que vai vir pelo meio do preenchimento do formulário. Segundo conceito básico do Pipefy é a tratativa. Uma vez que você recebeu a solicitação, como que eu padronizo a execução e evoluo dentro do meu funil? O que eu tenho que fazer em cada etapa, quem tem que fazer, em quanto tempo, etc. Tá? Para a gente Bru, entender só, isso... desculpa interromper, mas só para já entrando no flow, a gente já teve duas perguntas, então já aproveitando a do Daniel, ele perguntou no pipe de solicitações de marketing, o cliente da agência participa das aprovações? Como isso ocorre? Então acho legal que a gente vai entrar mais dentro da parte do fluxo do processo, de fato, acho que a gente já vai abordar esse ponto. E a Ariane também perguntou se esse template ele fica disponível para utilizar no pipe. Então, depois a gente tem, na verdade, já uma template store, né, onde você pode procurar ali os templates que você precisa utilizar. A Bru já vai mostrar ali, mas aí você pode procurar pelo pipe de solicitações de marketing, growth hacking, esses exemplos que a gente tem ali, gestão de campanhas. Então, ao criar um novo pipe, você pode adicionar um novo pipe, como a Bruna está mostrando, tem a opção de criar do zero ou de procurar esses templates. Então, esses que a gente apresenta são os modelos que a gente também tem disponibilizados. Isso mesmo. Então, essa última pergunta, você pode vir aqui e selecionar o template que você quer a partir disso, customizar ou começar do zero. E a primeira pergunta sobre como que o cliente vai participar desse fluxo de aprovação, né? Então, vamos lá. Entrei ali no Pipe. E é justamente agora que a gente vai começar a falar sobre essa questão. Vou entrar no detalhe daqui a pouquinho, mas é basicamente com um template de e-mail que a gente vai disparar para o cliente para ele participar do Pipe junto com a gente, tá? Primeiro, vamos entender a estrutura do cartão, né? Que está significando aqui uma solicitação de marketing que entrou no teu Pipe. Todos os cartões vão ter essas colunas, né? Informação do lado esquerdo e informações do lado direito do cartão. Do lado esquerdo, pessoal, é onde eu vou consultar a informação imputada. Aqui vai estar o briefing preenchido pelo meu cliente, onde eu vou consultar. E do lado direito do cartão, vou sempre ter os campos referentes à execução na etapa atual. Então, essa solicitação, inauguração da loja Polo Louco, está atualmente na etapa de caixa de entrada, que é como se fosse um backlog aqui, uma triagem. E eu tenho os campos de execução. Tá? O que eu tenho que fazer nessa etapa? Primeiro, já puxando a pergunta aí do Daniel, um e-mail de solicitação recebida foi encaminhada ao solicitante, tá? Então, a gente tem aqui a parte de templates de e-mail. Templates de e-mail são e-mails padrão, né, que ficam salvos com textos fixos, que são aqueles tipos de texto que nunca vão mudar, e textos dinâmicos, que são puxados do próprio cartão. Né? Aqui a gente tem esse exemplo de template de e-mail de solicitação recebida. Aqui tem a pré-visualização de como o solicitante vai receber. E aqui é onde a gente monta o e-mail, tá? Textos fixos e textos dinâmicos. Aqui a gente vai puxar o nome do cliente, a data, todas as informações que a gente quer que o e-mail puxe de forma dinâmica. Então, eu tenho o template de e-mail, uma vez que você fez os modelinhos, a gente configura o disparo, porque no Pipefy, o gatilho para disparo automático do e-mail é entrada ou saída de um cartão de uma fase específica, tá? Então, nesse caso, quando o cartão entrou em caixa de entrada, foi disparado um e-mail para o solicitante agradecendo, confirmando o recebimento, tá? Aí aqui eu tenho os campos de responsável por tocar esse job, prazo de entrega, conforme o briefing, e um label de priorização, tá? O que é legal de já falar aqui, pessoal? Automação. Esses campos eles podem estar sendo preenchidos manualmente, se vocês quiserem fazer uma triagem manual, ou podem estar sendo preenchidos de forma automática, de acordo com as suas regras de negócio. Normalmente, numa equipe de marketing, você tem responsáveis para cada tipo de demanda, né? Nesse exemplo, se a categoria do briefing aqui, do tipo de solicitação, é um briefing, um cartaz, um folder, o Bill Gates automaticamente está sendo assignado para trocar esse job. Se é um convite e-mail marketing post
social, um post na rede social, é o Steve Jobs, e assim por diante, tá? Aqui, já aproveitando, vou entrar no robozinho, na automações, que para mim é a melhor parte do Pipefy, minha tela preferida. É aqui onde a gente consegue começar a automatizar e otimizar bastante a operação. O que são automações no Pipefy? Qualquer gatilho são eventos, coisas que vão acontecer na tua operação, que vão ocasionar ações de forma automática, né? Exemplos de gatilho: quando um campo é atualizado, tipo categoria da solicitação de job, ou quando um cartão é evoluído para uma fase, o que eu quero que aconteça, tá? Nesse exemplo, ó, quando um campo é atualizado, lá no pipe de solicitações de marketing. Qual campo? Tipo da categoria da solicitação. Qual que é a condição? Sempre que aqui, campo de categoria. Qual que é a condição? Sempre que a categoria da solicitação é igual a banner, essa é a condição. O que eu quero que aconteça de forma automática? Eu quero atualizar um campo de responsável quando esse cartão entrar no meu pipe. Se for um banner, eu quero que o responsável seja Amanda, por exemplo. Cria essa automação, ela começa a rodar. Tá? Isso é uma regra de automação. Isso aqui é só um exemplo de responsável. Uma outra coisa que é super comum a gente ajudar os clientes é definir prazo automático, SLAs automáticos, de acordo com o tipo de job. Tá? Então, aqui, por exemplo, se for banner, eu sei que normalmente deveria demorar 2 dias. Então, eu quero atualizar um campo de due date, um campo de prazo. Tá? Então, aqui eu vou escolher, quero atualizar a data e hora de evento, e aqui a gente pode escolher quanto tempo que a gente quiser, tá? Quantos minutos, quantas horas ou quantos dias depois da criação daquele cartão. Beleza? Então, do lado direito, a gente foi executando tudo que tem que ser executado na caixa de entrada. Quando o cartão evolui para a próxima etapa, inclusive esse movimento para a próxima etapa pode ser um movimento manual mesmo, onde eu passo para o próximo, ou já pode ser uma automação, tá? Se todos os campos estiverem preenchidos, o card vai automaticamente para a próxima etapa. Aqui a gente entrou para em produção. De novo, do lado esquerdo, eu vou acessar sempre o briefing inicial do cliente, tá? Para fazer tracking do que ele pediu lá no começo. Agora, aqui embaixo do lado esquerdo, tem o histórico, ou seja, o que aconteceu na caixa de entrada lá, quem foi assinado como responsável, qual foi o prazo prometido e a priorização dada. E do lado direito, eu tenho que executar em produção. Aí eu tenho que colocar a data e a hora da finalização, o esforço necessário em horas, tá? Isso é legal, pessoal, porque tudo que a gente está colocando em forma de campo e executando aqui no Pipefy vai ficar disponível para puxar em relatório depois, tá? Então, a gente vai poder puxar quantas demandas por cliente a gente recebeu no mês, quantas horas eu aloquei nesse job que eu trabalhei para esse cliente, para conseguir também calcular a rentabilidade dele, tá? Aqui tem campos de anexo com material produzido, onde a pessoa vai anexar o que tem que ser entregue. Então, aqui a gente vai preenchendo. Se for algo em nuvem, colocar o URL do arquivo aqui. Após finalizada a produção, movo o cartão para aprovação interna. Então, o cartão vai ser arrastado aqui para aprovação interna, onde quem tem que aprovar internamente também vai ser assignado e vai ser alertado que tem que aprovar alguma coisa, tá? Então, dependendo do tipo de job, a gente também pode trabalhar com aprovadores automáticos. Então, o aprovador foi assignado responsabilizado para fazer essa aprovação, ele vai entrar no cartão, vai buscar a informação aqui na produção, vai baixar esse arquivo, os comentários e tudo mais. Ele vai comparar com a solicitação do briefing para ver se faz sentido essa execução. Solicitação deve ser aprovada, sim ou não. Tá? Se sim, o cartão vai automaticamente para envio ao cliente, se não, aparece esse campo com o motivo da reprovação e volta para o responsável trabalhar. Se vai diretamente para a aprovação do solicitante, lembra que eu falei que quando um cartão entra numa fase, a gente pode estar disparando e-mail, né? Que eu acho que foi a pergunta do Daniel. Então, aqui a gente tem, vamos voltar lá nos templates de e-mail.
para mostrar um outro template, que é quando, por exemplo, a aprovação é necessária. Então, o cartão entrou lá numa fase de aprovação interna ou de aprovação para o cliente já recebe: olá, finalizamos o teu job, nesse link você consegue baixar o arquivo, e ele vai, baixa e responde, tá? Então, o cartão entrou em aprovação, disparou o e-mail para aprovação do cliente. O que acontece quando esse cliente responde esse e-mail, tá? Aprovando ou reprovando o material? O card que envia o e-mail também funciona como uma caixa de entrada de e-mails, para a gente centralizar essas respostas. Então, quando ele responde, a gente tem esses hiperlinks aqui de fácil acesso. Na visão miniatura do card também vai ter um alerta que esse card recebeu um e-mail, e o e-mail do cliente vai aparecer aqui do lado esquerdo. Então, a gente pode consultar a resposta dele: aprovou, não aprovou. Às vezes, com uma resposta, a gente já consegue seguir, né? Vai ter refação ou não. Ou a gente pode continuar uma troca de e-mails, né, até alinhar exatamente o que o cliente quer. Você, por dentro do Pipefy mesmo, dentro do cartão, pode continuar uma conversa, né, e o cliente lá pelo e-mail dele. Então, é legal, pessoal, que no cartão, independente da etapa que ele está, até depende de óbvio, já foi aprovado, já foi uma solicitação arquivada, em qualquer momento você pode revisitar. Então, além de ver tudo o que aconteceu em cada fase, você fica com essa thread de e-mails, todo o histórico de troca de e-mail com esse cliente. Independente se aquele analista já saiu da agência ou não, já está em outra área ou não, você não perde esse histórico, tá? Fica tudo centralizado aqui. Então, o cartão vai evoluindo, conforme o cartão evolui, mudam os campos do que tem que ser executado, tá? Mari, até aqui tranquilo? Alguma outra pergunta que surgiu? Sim, tem algumas perguntas aqui, mas se você até preferir terminar ali a linha de raciocínio, aí depois a gente manda só direto as perguntas. Legal. O que eu queria concluir aqui são 2 pontos, tá? Que acho que para a agência faz muito sentido, para a agência e times de marketing. Controle e definição de prazos, né? Tanto definição quanto, de fato, ver quanto tempo foi gasto em cada coisa. E relatórios, tá? Que são 2 coisas parecidas aqui. Então, aqui depois que eu vou entrar no detalhe no relatório, você vai conseguir ver quanto tempo cada cartão ficou em cada fase. Isso é legal porque, por exemplo, sempre que o cartão entrou em aprovação do solicitante, a gente sabe que enquanto o cartão está parado aqui, é porque muitas vezes o cliente ainda não respondeu. O solicitante não respondeu com o que a gente precisa para continuar esse job, tá? Inclusive, aqui na automação, tem uma automação que é o seguinte, ó. O trigger da automação é quando o e-mail é recebido. Então, normalmente, o que eu gosto de falar para os clientes é: quando o e-mail é recebido dentro do cartão, ou seja, eu tive resposta do meu solicitante, eu quero mover o cartão automaticamente para uma etapa de analisar retorno, porque já teve retorno. Com isso, a gente consegue ver quanto tempo ficou parado com o solicitante, porque um problema também que a gente vê muito o solicitante reclamando do tempo de resposta, de prazo para finalizar o job, só que muitas vezes a gente vai ver lá, dos 15 dias que ficou a solicitação correndo, 7 ficou parado com o solicitante que estava me devendo informação para eu conseguir trabalhar direito. Então, aqui a gente vai conseguir ver quanto tempo cada coisa ficou em cada fase, né? Ainda falando de prazos e tempos, quando um prazo fica estourado, que são essas due dates aqui em cinzinha, eu vou colocar aqui um exemplo. Bru, acho que até falando antes, uma das perguntas era justamente relacionada a como ver essas métricas do processo. A gente comentou no início da questão de identificar os gargalos, então acho que isso ficou super bem explicado até, né, de você identificar se o gargalo está sendo realmente a resposta do cliente, às vezes que demorou, ou se dentro da sua própria equipe tem alguma área, tem alguma tarefa que está demorando mais do que o tempo estipulado, então você já pode até reestimar o tempo, fazer novos acordos de tempo, estipular novas SLAs, então acho que isso cobre uma pergunta, e a outra também relacionada justamente essa dificuldade de manter os prazos alinhados dentro do processo, né? Sem os atrasos. Então, como trabalhar com notificações, até tinha pensado realmente em entrar nos termos de due dates, os alertas, né? Então, acho que é bacana a gente abordar esses temas agora. Legal. Então, pessoal, no Pipefy tem basicamente 3 formas de acompanhar prazos, né? Aqui dentro do Pipe. Primeiro, datas individuais por solicitação,
que é isso que está aparecendo debaixo de cada card aqui, tá? Quando ele está estourado, ele fica em vermelho, então já no próprio Canva você tem uma visibilidade de possíveis gargalos, o que está atrasado, o que não está, datas individuais. Uma outra forma de acompanhar é colocar SLAs máximos por fase, tá? Então, vamos supor, uma vez que a pessoa fez a produção e passou para aprovação interna, não importa o que tipo de material é, não deveria o card ficar parado nessa fase por mais de 2 dias, por exemplo, tá? Então, a gente pode vir aqui na edição da fase e dizer isso para o sistema. Alerta de atraso, defina um tempo máximo para um card ficar aqui. Então, vamos supor, depois que eu produzi o material, não poderia demorar mais do que 2 dias, tá? Para aprovação. Vou colocar aqui 1 minuto, só para a gente fazer um teste aqui com vocês, para vocês verem como que vai ficar esse alerta. Tá? Eu vou arrastar um cartão aqui, daqui a pouco ele vai aparecer com um alerta quando der 1 minuto de atraso, tá? Então, é um alerta diferente, ele vai aparecer uma tagzinha amarela de atrasado e tem a ver com a fase, tá? Então, os prazos individuais, que eu entendo que tem mais a ver com o que depende, né, do material. Tem coisa que demora mais, tem coisa que demora menos. Então, a gente pode trabalhar naqueles prazos dinâmicos, que são os individuais, SLA por etapa. E um último modo de acompanhar prazos aqui é o que a gente chama de lead time. Desde que a solicitação entrou no teu pipe até que ela entrou em alguma das fases finais, ou reprovadas, ou finalizadas, quanto tempo deveria ficar tramitando em todo o seu processo. Então, é uma configuração que a gente trabalha no nível do pipe, falando se eu quero usar esse alerta de expirado, né, que é o tempo total. Quanto tempo, no máximo, um card deveria ficar tramitando dentro do pipe, tá? 15 dias, por exemplo. E se estoura, ele fica com uma tagzinha vermelha também sobre o cartão. Isso, pessoal, dentro do pipe para você configurar as suas regras, como que deveriam acontecer as coisas no teu pipe. Agora, onde que a gente vê realmente o que está acontecendo de fato, né? Aqui, ó, já apareceu o alerta de atraso, amarelo referente à etapa. A aprovação interna está atrasada. Então, já o Kanban vai te dar essa visibilidade de gargalo. Falando um pouquinho de relatório. Todas as informações que a gente está trabalhando aqui no pipe, todas as informações disponíveis em forma de campo no teu processo, vão estar disponíveis para tirar no relatório, tá? O relatório no Pipefy ele funciona muito parecido com a tabela dinâmica aí de Excel, tá? Cada linha aqui é um card, uma solicitação, né, que foi feita dentro do nosso pipe. Aqui no canto direito superior é onde vai puxar o que você quer ver nesse relatório, né? Quais as colunas desse Excel que você quer ver. E aqui ele vai proporcionar todas as informações disponíveis nos campos, tá? Então, por exemplo, eu quero saber qual é o tipo de solicitação que eu estou mais recebendo. Se eu fosse uma agência, teria um campo de cliente. Qual que é o cliente que está mais me demandando? Qual que é o tipo de solicitação que eles estão mais pedindo mais? Quem é o responsável por tocar isso? Aí eu tenho algumas métricas de produtividade, né, que eu estava falando. O tempo total em cada fase. Que uma coisa é você definir quanto tempo deveria ficar, outra coisa é você puxar quanto tempo de fato está ficando. Quanto tempo cada demanda fica parado no backlog? Quanto tempo fica em produção? Quanto tempo fica parado no aprovador interno? Aqui, ó, alteração e correção, que é na mão do cliente, do solicitante. Quanto tempo ficou na mão do cliente, tá? E aí você vai selecionando tudo que você quiser e, ó, foram colocadas as colunas. Do lado esquerdo, eu posso fazer qualquer tipo de filtro. Eu quero ver só as solicitações que eu recebi no mês passado. Então, criado em mês anterior. Tá? Ou quero ver só as coisas do analista X do meu time. Eu venho aqui, só quero ver as coisas cujo responsável era, por exemplo, o André. Tá? Vai filtrando de acordo com qualquer tipo de informação que você precise ver. Uma vez você chegando no relatório, você tem algumas opções aqui. Se é uma análise pontual, você exporta para Excel, baixa e faz a tua análise, né? Para chegar a algum tipo de conclusão. Mas no fim, o que a gente acaba fazendo, ajudando os nossos clientes a fazer, é o ideal alimentar um dashboard que vocês quiserem ver. Tá? Então, a tua operação está rodando dentro do Pipefy, e a gente pode alimentar um dash aqui para vocês verem. Isso aqui é um exemplo, tá, de um relatório no Power BI. A gente tem uma conexão, né, nativa aí com o Power BI no Pipefy.
Então, lá na implementação, a gente pode orientá-los nesse sentido de como que você alimenta um dashboard com a visão gerencial executiva que você quiser, sendo alimentado com a fonte de informação de dentro do seu pipe, tá? E até já dando um spoiler aí, a gente logo está lançando o Pipe Data, tá? Que são os dashboards dentro do próprio Pipefy, tá? Aqui do ladinho. De qualquer forma, isso hoje a gente consegue resolver via integração nativa com Power BI. E é até legal, pessoal, porque tem às vezes muita gente muitos executivos, C-level, enfim, que não estão no dia a dia, não estão entrando nos pipes e tudo mais, mas querem ver justamente as métricas dessa operação de fora, por exemplo, meio de uma URL do Power BI, sendo alimentada em tempo real. Mari, as perguntas que você estava comentando tinham a ver com esses relatórios, com os prazos? Tem alguma coisa que você acha que a gente não cobriu? Acho que a gente cobriu a parte das métricas ali, também dos prazos. Uma outra dúvida, se é possível colocar nexos no Pipefy. Então, acho que só para reforçar ali a possibilidade de a gente colocar o campo no formulário inicial, nas fases. Também é possível enviar através de templates de e-mail. Então, que sim, é possível e tem várias formas, na verdade, da gente trabalhar com esses materiais, né? Seja para utilizar num briefing, ou seja, para encaminhar o material para aprovação, enfim. Isso, Então, até falando sobre anexo, por exemplo, no formulário inicial do briefing, anexa aqui materiais para referência, tá? Onde o cliente vai anexar. E aí, durante a produção, então, nem se fala, né? Aqui você vai anexar material para aprovação, você vai anexar, quando a gente está falando de uma campanha, por exemplo, anexar um relatório de resultado para mandar por e-mail template para o cliente, com certeza. E esse é um dos principais ganhos também do Pipefy para marketing, porque você centraliza os materiais. Então, por mais que uma demanda já esteja concluída, você pode, de novo, a qualquer momento revisitar e acessar. Os anexos vão estar todos disponíveis para download, centralizado no card, tá? Uma outra pergunta que também surge muito eu tenho como fazer um backlog desses arquivos em um drive automaticamente, né? Então, o Pipefy ele fica na nuvem, na Amazon, na AWS, então isso tudo, tanto os anexos quanto todas as informações já estão na nuvem, mas uma coisa também que é bem comum a gente ajudar as empresas a fazerem é fazer um espelho de todos os arquivos que estão sendo gerenciados no Pipefy e num Drive, tá? Então, a gente consegue fazer essa conexão via Zapier, não sei se vocês estão familiarizados, mas o Zapier é um conector de plataformas no mercado, né? Então, o Pipefy está lá e conecta com qualquer outra plataforma que também esteja lá. Por exemplo, um Drive do Google, tá? Isso é bem comum da gente ajudar os clientes a fazerem. Onde você escolhe um gatilho e uma consequência. Então, por exemplo, um cartão que está cheio de arquivos, moveu para uma etapa de aprovação, moveu para uma etapa de finalização, eu quero fazer o quê? Upload file. Quero subir esses arquivos numa pasta X desse cliente no meu ambiente do Drive. Então, a gente faz a orientação sobre como que vocês podem fazer essa integração também. Perfeito. Acho que uma última pergunta que tem aberta aqui, mas a gente ainda tem mais 5 minutinhos, então também dá tempo de responder mais algumas perguntas. Que, enfim, trabalham com muitos freelancers e se tem alguma forma de fazer o controle disso também. Então, acho que até utilizando o database, às vezes a gente pode manter ali uma lista, digamos, de freelancers, tem algumas possibilidades ali de manter uma informação também centralizada, até às vezes uma base de clientes, né? Acho que dá para até mostrar um pouquinho mais do database, também Isso. como às vezes as pessoas, se os freelancers não são tão frequentes, não é um trabalho tão frequente, a gente pode ter como um contato, ali não como membro do Pipe, ou também como membro do Pipe. Isso. Boa questão sobre a database. E eu acho que, como a pergunta é para freelancer, o freelancer normalmente ele é um analista, um executor, né? Ele vai pôr a mão na massa na campanha ou no que for dentro do processo. Então, pessoal, independente se essa pessoa é interna, freela, PJ, enfim, se ela tem uma função do time, né, de executor, o ideal é que ela seja um membro do Pipefy. Tá? E aí você consegue gerenciar tipos de acesso, tem hierarquias, né? Do que ela pode ver e o que ela não pode ver. Então, por exemplo, eu estou aqui
vamos supor que eu sou o André, tá? Ele é um analista que está responsável por esse job aqui, ó, tá? Eu sou o André Oliveira. Se eu tiver um tipo de permissão de freela que seria uma visão restrita, ele só consegue ver os jobs que estão assignados para ele. E na etapa que é de responsabilidade dele, como que ele viria esse Kanban? Ele viria dessa forma aqui. Tá? Ele só vê o que está de responsabilidade dele. Então, essa opção de filtrar aqui no Kanban é bem legal para os gestores, para filtrar por título do card. Eu quero ver só jobs do cliente X, dá para filtrar. Eu quero ver só jobs do analista Y, do meu time, dá para filtrar. Tá? Então, nesse caso de freela, como ele tem execução ativa sobre o processo, eu acho que ideal é ele ser um membro e a gente pode ver que tipo de visão que ele vai ter. O database é muito legal para clientes, né? Então, aqui, se você é uma agência, pode ter um campo de cliente conectado com o database de cliente, tá? Aí, já falando um pouquinho melhor do database. A gente tem um importer aqui no Pipefy, onde você pode fazer um upload em massa de uma tabela com quais colunas você quiser. Então, aqui no caso de clientes, cada cliente vai ter uma fichinha cadastral, e é legal que aqui você consegue ver de forma centralizada todos os cards, ou seja, os processos, todas as solicitações de processuais que estão ligadas com esse cliente. Então, dá para fazer esse upload. E também dá para fazer integração via API com um RP, por exemplo. Você tem um RP, um sistema, e você quer espelhar que o Pipefy seja sempre com o database atualizado, dá para integrar via API do nosso lado, né? A API aberta, se você tiver um sistema que também tem API aberta, dá para fazer isso também. Bom, a gente não recebeu mais nenhuma pergunta, então acho que queria agradecer todo mundo que entrou, ficou com a gente até o final, né? Enfim, se ainda quiserem mandar mais alguma pergunta, algum comentário também, dá tempo, mas aproveitar para também falar que, enfim, para futuras dúvidas que surgirem, se quiserem ajuda do nosso time, vocês podem sempre entrar em contato, nosso time de suporte, através do chat da plataforma, também com o pessoal ali pelo site do Pipefy também. Então, para falar com o time de vendas, para entender um pouco mais, conhecer da plataforma, fazer uma demonstração, ou caso já seja cliente, pode falar com a gente ali por dentro da plataforma mesmo. Também todas as quintas-feiras, às 11 da manhã, a gente tem um atendimento ao vivo para os nossos clientes. Então, vocês podem entrar para tirar dúvida, a gente compartilha a tela, vai mostrando ali como fazer, né, setar cada funcionalidade, tira dúvida de processo. Então, tem algumas fontes ali de ajuda que a gente pode oferecer também para vocês. Então, claro, o webinar é um conteúdo aqui mais pontual, mas a gente está super à disposição para continuar ajudando todo mundo. Então, obrigada. Obrigada também, Bru, por ter, enfim, feito companhia aqui, participado comigo, super compartilhado sua experiência, acho que é super válida, aprendemos bastante coisa. Obrigada a você, Mari. Meu primeiro webinar da vida. Uhul, foi ótimo participar. Legal, Gente, foi ótimo. muito obrigada aí por participarem. Como a Mari falou, a gente está disponível para ajudá-los caso a caso, né? A gente entende que o Pipefy é muito customizável. Então, essa conversa que a gente teve hoje com bastante gente, a gente consegue ter individualizado com você para entender dos seus desafios, né? Que podem ser diferentes do que a gente falou aqui. E a gente vai atendê-los customizando o Pipefy para as suas necessidades. Sim, legal. Obrigada. Então, de novo, gente, bom resto de semana aí para todo mundo, bom final de dia. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.